E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo cheio de informação e de relevância para o seu dia a dia. Estamos recebendo aqui Juarez Silvério Samaniego, secretário de Mobilidade Urbana. Primeiro, eu quero te agradecer, secretário, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, passando aí todos esses esclarecimentos que é tão importante no dia a dia das pessoas. Obrigado, Elga, pela participação aqui no seu programa. É novo na pasta, né? Como secretário eu já tenho, vai completar quase 5 anos. Eu Olha vinha só. da pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que eu fiquei lá 4 anos e 5 meses. Nossa! Em frente à pasta, graças a Deus. A minha contribuição lá acho que já foi suficiente e o prefeito pediu para ir para uma nova missão, que seria da mobilidade urbana. E que missão, né? É uma missão complicada, mas eu acho que com trabalho, com dedicação, talvez nós vamos conseguir vencer. Acho que Cuiabá precisa muito em relação ao trânsito, em relação à mobilidade, em relação ao transporte. Tá? Hoje eu acredito que até o final desse mês a gente entrega aí a metade das frotas nova para o município de Cuiabá e Varja Grande, tem 140 ônibus novos chegando. Que maravilha, que notícia boa, secretário. Todos climatizado, com porta nas duas laterais, você pode utilizar ele ou do lado esquerdo ou do lado direito, conforme não vai atrasar em nada o modal que vinha ser aplicado em Cuiabá. O município de Cuiabá, a pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, nós somos favoráveis ao VLT, não tem uma discussão de retroagir para outro processo. Sim. Tá? A gente acha que nós estamos num transporte moderno, num transporte de massa, um transporte que vai atender a população cuiabana e varjagrandense. E eu acho que a gente entrar em outro modal de transporte é um momento retrógrafo para a população. Esse é um retrocesso. É um retrocesso que as grandes cidades do mundo aí adota o VLT como, ou o metrô ou o VLT como transporte de massa. Mas, secretário, o senhor acha assim que vai ser possível em quanto tempo, mais ou menos, a gente realmente ter o VLT funcionando? Não, se tiver força, vontade política do governo do estado, da prefeitura de Cuiabá e da prefeitura de Varja Grande, o VLT em 1 ano e meio, ele tem condições plenas de funcionamento, todos os equipamentos praticamente comprados, é mais questão de mão de obra. E falta esclarecimento à população em questão de valores, em questão de bilhetagem. A bilhetagem... Muito se fala também, muito né, se fala, secretário? mas a bilhetagem eu tiro, o valor é o mesmo. Sim. Tanto como do BRT, como o valor do BRT. Não tem alteração? Não tem alteração, isso depende do subsídio. Tá? Quem vai subsidiar ou mais ou menos, hoje nós temos o BRT, eu acho muito mais complicado de você concluir num prazo de 2 anos. Olha só. Primeiro que você tem todos, um processo novo, você tem os licenciamentos ambientais que não foram feitos. Teria que começar do zero. Tem que começar do zero. Você pode obter informações que você tinha do VLT, que está tudo aprovado, você pode pegar informações e utilizar, mas é a mesma coisa eu licenciar um frigorífico pagado e um frigorífico para porco, entendeu? É simples, são situações diferentes que a gente tem que analisar. Aí nós temos o estudo de impacto de vizinhança, que alguns trechos foram alterados, tem que se fazer, e isso são procedimentos demorados, são procedimentos que você tem que fazer audiência pública, são série de procedimentos. O outro está pronto, é concluir a obra. Em questão de valores, o que foi apresentado já foi questionado pelo município de Cuiabá, foi questionado por várias entidades ligadas ao setor do transporte metroferroviário, por entidades ligadas à engenharia. Foi questionado a questão de valores. O VLT tem uma vida de 30 anos, uma vida útil de 30 anos, o BRT tem uma vida útil de 15 anos. Então, tudo você tem que comprar 2 frotas de ônibus, tem a recarga das baterias elétricas, um é feito por catenária, que está aí, você não precisa de recarga. Sim. O outro, a bateria, a cada de 7 a 8 anos, você tem que fazer a recarga, e ela, dentro da composição da aquisição de uma frota, corresponde a 40% da aquisição de uma frota. Então, assim, são números não apresentados para a população, eu acho que um debate e um esclarecimento de técnicos da área, levando a população esclarecimentos corretos, esclarecimentos certos. Com certeza. Dos dois modal.
Eu acredito que como engenheiro, como secretário, eu acredito que o melhor modal para a cidade é o VLT. Mas se o governo decidir e a população decidir que o modal será o BRT, a gente tem que concordar. É importante também esclarecer que o secretário é engenheiro, né, sabe do que está falando realmente, e pelo todas as pontuações que o senhor fez aqui, está meio que translúcido, né, que a melhor opção é o VLT. Eu na época, em 2013, eu era presidente do CREA, naquela época, foi feita uma ampla discussão, e vários técnicos que hoje participam do BRT sempre foram favoráveis ao VLT. Mudaram as posições ao longo dos anos, a posição do CREA sempre foi da implantação do VLT. Hoje, eu assumi o CREA novamente no início do ano, eu sou presidente do CREA, e os conselheiros me deram autoridade para falar em defesa do VLT. Então, é um conselho profissional, onde nós temos 42 conselheiros, e todos os profissionais da engenharia. Na hora que um técnico fala que para você implantar um modal de transporte não há necessidade de projeto, infelizmente a gente tem que se posicionar contrariamente, porque nós somos profissionais da engenharia e entendemos que você não constrói nada sem projeto. Sim. Nosso secretário, que se encerre a burocracia, né, e pense no bem da população, porque é algo que ia mudar totalmente o transporte público. Muda bastante. Hoje eu acredito que com essa entrada dessa nova frota que vai entrar, vai melhorar muito o transporte público na cidade de Cuiabá, e num prazo de mais 2 anos eles têm que renovar 50% da frota. Alguém fala que são ônibus reformados, não, são todos ônibus novos mesmo, tá? Com todas as condições de transportar a população cuiabana com qualidade, com dignidade. Que maravilha, ótimas notícias, né, secretário? A gente torce para que tudo se desenrole da melhor maneira, sem entraves, porque o bem maior é o da população, que necessita aí diariamente se deslocar, né, secretário? O usuário é o cara que mais sofre na discussão. Então, e sofre também com a desinformação, né, secretário? Eu acho que o poder público tem que levar a informação correta, cada um defende o modal, pensando que é o melhor para a população que vai ser atendida, mas esse esclarecimento tem que chegar na população e tem que chegar geralmente no usuário, que é ele que vai usufruir do transporte público no aglomerado Cuiabá e Vargem Grande. Com toda certeza, a gente fica muito feliz que o senhor esteja aí esclarecendo todas essas questões, porque nosso telespectador já vai se informar de uma maneira mais responsável, porque você ouve daqui de um lado, do outro, e acaba não pesquisando a fundo a situação. Mas a gente fica muito feliz que já esteja aí caminhando para haver uma conclusão rápida, como o senhor falou, 1 ano, 1 ano e meio. Assim, se você for analisar hoje as questões judiciais, quando você coloca questão judicial envolvendo o VLT por causa de corrupção, eu sempre falo, o modal não é corrupto. O gestor na época foi corrupto e pode vir a ocorrer em qualquer tipo de modal. Então você tem que analisar o contrato. Hoje você faz termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público e à Justiça Federal. O próprio consórcio pode concluir a obra, a obra era um RDC, ela não sofre, não pode sofrer acréscimos, porque uma obra do RDC, ela só sofre acréscimo nos juros por falta de pagamento, mas não pode ter aditivo de preço no contrato original. E hoje, então não vai ter nenhuma oneração a mais? Pode sim ter oneração em relação a não pagamentos efetuados, de juros e correção. Tá? Mas no contrato, no escopo do contrato, ele não permite, é um regime diferenciado de contratação que foi feito, ele não permite acréscimos de valores no contrato. Tá? Então, isso, quando o cara está judicializado aqui, dali, não, a justiça é coerente, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual são servidores públicos coerentes, eles sabem que o bem da população sobrepõe a qualquer tipo de ações, e se tiver um termo de ajustamento de conduta e o próprio consórcio tiver condição de concluir a obra pelos valores restantes que faltam, que é aproximadamente 400 milhões, algumas das obras não tem necessidade de se fazer, outras já foram feitas pelo município de Cuiabá, que tem o recapeamento das principais vias da cidade, que estava no escopo do RDC, ela já foi executada pelo município no longo desses 4 anos, onde a obra esteve paralisada.
algumas trincheiras não têm mais necessidade de ser concluídas, então eu acredito que até tem um valor até menor do que o contratado. Olha, que maravilha, né? Secretário, nós estamos aí em um momento importante para a população, né? Essas alterações que teve no Código de Trânsito, muito importantes e que muita gente ainda não tem o conhecimento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, podemos? Podemos. Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje batendo um papo todo especial, descontraído e cheio de informação com o nosso secretário de Mobilidade Urbana, Juarez Silvério Samaniego. Olha, não é tão fácil pronunciar, secretário. E estamos aí há 2 meses, 3 meses, secretário, dessas alterações no Código de Trânsito, né? A partir do dia 10 de abril já começaram a vigorar. Foi 10 de abril? 10 de abril, começaram a vigorar. Ela foi aprovada a Lei 14.071 de 2020, foi aprovada em outubro, com várias alterações no Código de Trânsito brasileiro. Secretário, assim, o que mais o senhor tem que impacta diretamente a população? Porque hoje tem um problema assim muito grave, que são os pontos, né? Todo mundo perdendo a carteira. E eu sei que teve uma alteração nesse quesito. Tem várias pontuações em questão da renovação da carteira de habilitação, que foi alterado. Aumentou o prazo, Aumentou o prazo até 50 anos. Hoje ela tinha validade para a cada 5 anos você tinha que fazer. Hoje ela passou para 10. E a gente até se assusta porque passa tão rápido, né? 5 anos, fala, meu Deus, já vou ter que renovar novamente. Agora é 10 anos. 10 anos até quem tem até 50 anos de idade. De 50 a 70 mantém-se os 5 anos, que era o que vinha ocorrendo. E acima de 70 anos, a cada 3 anos o motorista ele precisa renovar a carteira. Fazer a renovação da sua até por uma condição física, né? Outra alteração importante é em relação também aonde você for parado em alguma blitz e você não estiver portando a carteira nacional. Parece que não é mais obrigatório. Não é obrigatório. Não é que não seja obrigatório. Se ele tiver condição de acessar os dados, que você já é um condutor, que você possui a CNH, eles te libera, porque agora se você estiver num ponto onde não tem acesso à internet e tal, você terá que ter ela de forma digital ou então ela Isso que eu ia perguntar para o senhor. Hoje existe uma forma de você baixar a sua carteira. Já existe a forma de baixar a carteira. Então, mas você está portando ela ou num aparelho de celular, ou você tem que ir com a carteira ela de forma física na mão. Entendeu? Aonde tiver acesso, que essas blitz geralmente no perímetro urbano, você não tem essa necessidade hoje de estar aportando a carteira de forma nenhuma. Secretário, hoje, assim, quando a gente, às vezes, né, não em todas, depende do ponto que você para, às vezes eles nem pedem sua habilitação, eles já puxam a sua ficha, né? CPF, daí ele já tem toda a informação, seu histórico, sabe toda a sua vida. Então, eu acredito que o digital contribuiu muito, até inclusive para as alterações, né? Isso contribui, porque geralmente fica esquecido, depende da autoridade policial que você pega. Antes levava multa por você não estar portando. Então hoje, assim, mandar buscar outro condutor vir levar o veículo, tal, esse transtorno todo. Então, acabou. Isso acabou. Isso é uma inovação no Código de Trânsito brasileiro que vem facilitar a vida do usuário, com certeza. Motorista e do condutor de veículo. Evitar as multas também, né? Se você não está... não sei se era gravíssima não estar portando, mas inclusive, tem uma questão em relação a esses pontos. Ele foi alterado. Hoje, qualquer multa grave, você tinha o teto de 20 pontos. De 20 pontos e dobrou. Hoje alteraram até o teto de 40 pontos. Aí depende. Olha. Então isso facilitou muito. Você tem 1 ano para... ou você tem 20 pontos gravíssimos e outras você tem 12 meses. Então isso foi alterado para 40 pontos. Olha, mas quem tem infração gravíssima parece que não pode, né? Ele permanece nos 20 pontos. Se ele tiver mais de uma gravíssima, se ele permanece nos 20. Se ele tiver ele pode ter outras infrações e chega até os 40 pontos.
Nossa, isso é complicado. Secretário, teve multas também que elas continuam sendo aplicadas de forma da financeira, né? Porém, elas não contam mais como pontos na carteira. Algumas saíram do patamar de grave para média. Algumas multas. E essas médias, elas não pontuam? Pontua, mas com pontuação mais baixa. Entendi. Tá? Ela continua pontuando, mas com pontuação mais baixa. Então, assim, questão de farol, mudou, questão, você tem que andar com meia luz na rodovia. Isso só em rodovias. Isso é só em rodovia? Não, porque às vezes só em rodovia, pista simples agora. Antigamente, a alteração, você tinha uma pontuação até gravíssima, de multa diminuiu para média, mas em rodovias de pista simples. Nas pistas duplas e no perímetro urbano não há necessidade de você manter meia luz hoje em circulação. Às vezes as pessoas estavam tão em dúvidas que vira e mexe eu via durante o dia um monte de carro falar, olha, na segurança já vamos ligar, né? Preocupados. Você já saía preocupado. Aí tem a questão de criança hoje, que você tem 10 anos. Realmente aquelas cadeirinhas. Cadeirinha, hoje, se a criança tiver mais de 1,45 m, ele não tem necessidade de uso da cadeirinha. Ele pode transitar na frente com cinto de segurança. Então, colocou... Não é mais idade, não então. Não é mais idade. É peso e altura. É altura e idade. Altura e idade. Se ele tiver mais de 1,45 m, ele não tem necessidade de estar no banco traseiro. Cadeirinha, ele pode transitar no banco dianteiro com a segurança do cinto de segurança. É mais pela questão mesmo que o cinto de segurança, no caso, quando é muito pequeno, não protege, não acaba protege. Desprotegendo, né? Na moto também ficou proibido, antigamente era 7 anos de idade, a criança com 7 anos de idade podia andar na garupa de uma moto. Hoje, se ele tiver condições psicológicas, mas mudou a idade também para 10 anos. Então teve um aumento? Aumento de idade. Olha só. Então essas alterações são importantes, porque você colocar uma criança também de 7 anos de idade na garupa de uma moto é um risco que você está colocando essa criança ao transitar com essa motocicleta. 10 anos, né? Ele já está maiorzinho, já tem um discernimento maior e a gente tem uma segurança de estar fazendo esse transporte na moto, porque criança é imprevisível, né? Realmente eu achei que essa aí valeu a pena. O que mais, secretário, de pontuações importantes? A moto em circulação no perímetro urbano rural, ela tem que andar com o farol aceso. Moto? Moto, sempre ela teve que andar com o farol aceso, sob pena de multa, num patamar de gravíssimo. Hoje é um patamar médio, a multa era de 193, deve ter sido reduzida para a multa de 149, 159, para o patamar médio. Os valores muda também os valores. Mudaram também? Muda os valores. A hora que você sai de um auto de infração de gravíssimo para médio, esses valores são alterados também. Na realidade, secretário, a gente entende que o trânsito ele realmente precisa dessas regulamentações, né? E mesmo assim, a gente vê cada atrocidade acontecendo aí no dia a dia, no trânsito. O trânsito é o seguinte, eu acho que é questão de educação no trânsito. Educação no trânsito. Isso é o dia a dia que a gente vem vivendo. O cara tem vários pedidos na secretaria de questão de quebra-mola, disso, daquilo. Eu acho que isso são paliativos. Quebra-mola não é os radares. Não, quebra-mola. Quebra-mola. Sim, o quebra-mola. Faixa elevada de pedestre. Esses são vários pedidos. Aí o cara questiona. Reclamações, o senhor diz? Pedidos de presidente de bairro, presidente da Câmara. Você tem uns pedidos que isso não é o ideal. Alguns pontos a gente manda o setor de engenharia da CEMOB analisar se tem necessidade ou não. Eu acho que as vias de circulação rápida não devem ser colocadas, porque tem vezes que você está para atender um público em detrimento da população inteira. Então você tem que analisar esses pontos, se realmente tem necessidade, qual que é a necessidade, se é para atender só aquela via, aquela rua. Assim, quando você tem escola, hospitais, eu acho que tem uma necessidade de uma faixa elevada de pedestre. Sim. Por mais que tenha essa sinalização,
de circular na via, 40 por hora, 60 por hora. Infelizmente, o motorista, os nossos motoristas, grande parte deles não tem essa educação no trânsito. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, uma grande maioria, né, secretário? Então, muitas pessoas alcoolizadas na condução de veículos. Você vê cada acidente que ocorre, que a gente está no dia a dia, o cara fala, lá todo dia acontece um acidente, aí você vai analisar por que ocorreu o acidente. Em grande parte são pessoas que estão em alta velocidade na via, ou então estão alcoolizados na condução desses veículos. Secretário, na questão dos acidentes de trânsito, houve alguma alteração, alguma mudança? As penas ficaram mais severas? Não, mantiveram essas penas, não foi alterado. Assim, são muitas alterações, foram muito grandes. Talvez eu não consiga passar todas essas informações com certeza. Hoje, você entendeu? Mas as mais importantes, talvez foram essas que o senhor realmente CNH, mas já fez bastante diferença, né? Faz, com certeza. Ela vem assim... Foi benéfico, eu entendi que foi muito benéfico. Foi benéfico para o condutor, Sim. Assim, eu acho que cabe mais a gente... em questão de educação do trânsito. Eu acho que o papel da CEMOB hoje, a gente, com essa pandemia, é complicado você levar uma mensagem online, dificilmente você levar essa mensagem pessoalmente. Então a gente tem um setor lá que é de educação no trânsito, levando esse pessoal em empresa, eles vão em empresa. Olha que maravilha! Existe um trabalho. Existe um trabalho. Que é muito importante. Simplesmente a gente tem que aumentar a equipe, ir nas empresas, nos órgãos públicos, pedir lá 10, 15 minutos para falar um pouco sobre a educação do trânsito, as alterações que houve no Código Brasileiro de Trânsito, nas escolas, porque é muito mais fácil você ensinar a pessoa... Desde o princípio, né, secretário? Da importância. Sim, porque realmente eu acredito que seja uma questão mesmo que faltou muito isso. Antes, há um tempo atrás, você até tinha já as escolinhas, você ia lá, aprendia, mas o foco não era tão na questão da educação, da pessoa se perceber, né, como um motorista, como um cidadão. Não precisa, porque eu acho que assim, grande parte do condutor, ele se acha que ele está no veículo, ele é dono de tudo e tal. Nada, ele está com uma arma na mão. Sim. Se ele não for consciente, se ele não respeitar a legislação do trânsito, se ele não conduzir de forma legal, na verdade ele não é motorista, ele está com uma arma na mão que ele pode causar a morte ou acidente em qualquer pessoa. Com certeza. Dar bom exemplo, né? Ajudar a fluir no trânsito melhor. Eu acho que assim, se você respeitar as leis do trânsito, o trânsito flui melhor, mas sempre tem aqueles apressadinhos. É o momento. Secretário, aproveitando a sua vinda aqui ao nosso programa, eu tenho uma dúvida em relação àqueles radares. Hoje tem um radar móvel, que em algumas avenidas, ele geralmente é 40, né? O limite de velocidade, em algumas outras um pouquinho mais, mas ele pega, por exemplo, se você aumentar a velocidade logo após passar, ele aplica a multa também? Não, isso é verdade, isso? Não, todos os radares, eles não estão mais... É só no momento ali, eles não estão, como se fosse um quebra-mola. Antigamente eles eram cortados, tinha presença, hoje não, hoje praticamente são todos digitais. E alguns questionam até comigo, alguns radares que estão no sinaleiro, na sinalização. Sim, isso aí eu ouço muito falar. Depende do horário que você ultrapassar, logicamente... a CEMOB não vai meia-noite, 11 horas da noite. A partir de que horas? Já não são aplicadas mais multas? Depende do movimento. Porque da questão da segurança também. Tem uns que ele passa no vermelho e passa com excesso de velocidade. Ele é multado pelo excesso de velocidade. Tá? Mas se ele passar, ele não recebe a multa. Ele pode ter, mas essas multas elas não são computadas. Entendi. Então, as lombadas eletrônicas, que são aqueles radar que a gente considera lombada, aqueles são 40 por hora. Só ali naquele momento só da naquele passada. momento. Porque muitos têm uma dúvida de que não. a 1 quilômetro de distância ainda permanece. O que ocorre é o seguinte, no semáforo, quando dá atenção e o cara cruza, ele recebe a multa. Aí o cara quer falar, cara, quando ele bateu a atenção, não tenta passar. Tá? Sim. Ele já colocou... o semáforo, na verdade, que é os questionamentos que tiveram do semáforo inteligente,
Ele é o seguinte, depende o fluxo de veículo na via. Se você está na Isaac Povas com, colocar Comandante Costa, lá tem ele está incorporado no semáforo inteligente, ele vem da Comandante Costa. Se em 5 segundos, se tiver carro parado já na Isaac Povas, em 5 segundos, não apareceu nenhum carro na imagem da semaforização, ela fecha e abre para Isaac Povas. Agora, depende do momento do trânsito, ele vai por tempo. Tá? Você vai pegar no período diurno, na prainha, que tem um fluxo em torno de 30 mil veículos, e da Isaac Povas com 25, você vai no tempo, você não tem como, porque nunca vai estar carro com menos de 5 segundos. Então, aí já vai no tempo, você vai aumentar o tempo maior de sinal é o da prainha, o tempo menor de sinal é Isaac Povas. Você vê, secretário, é muito claro que o que precisa realmente é de informação à população, né? Assim, a população fala assim, cara, eu quero uma onda verde. Tipo, ele vai sair lá da Varja Grande e vai chegar no centro político tudo com sinal verde. Isso não existe. Porque na hora que ele sair, vai travar alguém. Tá? Com certeza. Vai travar alguém. Isso não existe. Em lugar nenhum. Não é Cuiabá, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não existe. Tem o tempo e dentro do tempo a gente procura. Estão sendo desenvolvidos sistemas, são de sinaleiro, de radar, são salas especiais que a gente está colocando lá na CEMOB, para facilitar o usuário do trânsito. Logicamente que a gente quer que o trânsito flui muito mais. Agora, nós temos interferência na cidade, nós temos interferência de obra, hoje nós estamos com um grande... Está um canteiro de obras esse Cuiabá, secretário, está complicado mesmo. Nós temos nos bairros, nós temos grande movimento de obra de saneamento. Sim. Que tem um compromisso da Águas Cuiabá de chegar até o final desse ano com 80% da rede do esgoto tratado em Cuiabá. Que maravilha. Então, são questões que não tem como você negar e isso, logicamente, interfere no sistema viário. Você abre meia pista, fecha meia pista. E a reclamação para todo lado, né? Não tem como agradar todo mundo. Na Miguel Sutil, que talvez seja uma das principais vias, nós temos hoje a trincheira. Está todo mundo reclamando de lá. Mas reclamaram do viaduto da Beira Rio, reclamaram do viaduto Mas agora isso é uma maravilha, né? Olha, foi assim um acréscimo para a população ali, porque eu moro naquela região ali e era muito complicado, então foi uma obra assim importantíssima. Nós temos outra via para ser inaugurada aí, o prefeito deve inaugurar logo o acesso via Parque Xanair para sair lá no Belvedere, a ponte está executada, falta pequeno trecho de pavimentação, a gente já começa a desafogar um pouco o trânsito da Avenida das Torres, da Arquimedes. O prefeito Emanuel tem um projeto da trincheira, já está pronto, está aprovado, o projeto da trincheira do Círculo Militar. Logicamente, inicialmente vai atrapalhar o trânsito, mas eu acredito que no futuro a gente tenha um trânsito melhor, com um acesso de ir e vir muito mais fácil. Olha, nós torcemos muito, secretário. Olha, eu quero te agradecer muito pelos esclarecimentos, pela informação. E o nosso programa está de portas abertas aqui, quando o senhor trouxer aí mais uma pauta como essa, que a gente pode estar transmitindo essas informações diretamente do secretário para a população, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por participar do teu programa, isso é muito simpático. Muito obrigada.